Tiago congelou ao ouvir sons vindos da sala. Seus passos silenciosos pararam na porta. O que viu o deixou sem ar. Andréia, a empregada, movia as mãos em gestos delicados, e as gêmeas mudas a imitavam, os olhos brilhando pela primeira vez desde a morte da mãe. O que a empregada fazia com as gêmeas mudas deixou o empresário viúvo em choque absoluto. Tiago chegou em casa mais cedo naquela quarta-feira. Os passos silenciosos sobre o piso de madeira, o cansaço pesando nos ombros depois de uma reunião que terminou antes do previsto. Ele seguiu em direção à sala principal, mas parou quando ouviu algo diferente. Não era choro, não era o silêncio ensurdecedor que tomou conta daquela casa desde o acidente. Era algo que ele não conseguia identificar. Avançou devagar, o coração começando a bater mais rápido, e então viu. Andréia estava de pé no centro da sala, de costas para ele, vestindo o uniforme preto e branco impecável, as luvas amarelas ainda nas mãos erguidas, como se estivesse prestes a mostrar algo. As gêmeas, Helena e Sofia, estavam paradas uma de cada lado dela, os braços abertos, os olhos fixos na empregada com uma concentração que ele nunca tinha visto antes. As meninas não emitiam som algum, mas seus rostos brilhavam. Tiago sentiu o ar faltar. Elas estavam imitando Andréia. Os pequenos braços se moviam devagar, como se dançassem em sincronia, e a empregada movia os próprios braços com delicadeza, guiando as duas em algo que parecia uma coreografia silenciosa. Ele não se mexeu. Não conseguia. Helena virou a cabeça levemente para a esquerda, os olhos ainda grudados em Andréia, enquanto Sofia mantinha o corpo firme, os braços tremendo de esforço para seguir o movimento exato. Tiago engoliu seco. As filhas dele, que não falavam uma palavra desde que a mãe morreu, estavam respondendo, estavam presentes. Andréia baixou as mãos com suavidade e as gêmeas fizeram o mesmo, quase ao mesmo tempo, como se entendessem uma linguagem invisível. Foi quando a empregada percebeu a presença dele. Virou o rosto de lado, apenas o suficiente para encará-lo de relance, e seus olhos se arregalaram. Tiago deu um passo à frente. Desenvolvimento. Andréia soltou as mãos das luvas e virou-se completamente para ele, o rosto vermelho, os olhos cheios de medo misturado com algo que Tiago não conseguia nomear. As gêmeas continuaram paradas, os braços agora ao longo do corpo, mas os olhos ainda grudados na empregada, como se esperassem algum sinal. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. A garganta estava seca, apertada, e as palavras se perderam antes de chegarem aos lábios. Andréia deu um passo para trás, instintivamente, como se estivesse prestes a ser repreendida. E então suas mãos se encontraram na frente do avental branco, entrelaçadas com força. Tiago finalmente conseguiu falar, a voz rouca e baixa. "O que você estava fazendo?" Ela respirou fundo, os ombros subindo e descendo, e olhou rapidamente para as meninas antes de voltar os olhos para ele. "Eu estava ensinando elas, senhor." A resposta veio quase como um sussurro, mas firme o suficiente para soar verdadeira. Tiago franziu a testa, o coração ainda batendo descompassado, e deu mais um passo para dentro da sala. Helena virou a cabeça levemente na direção dele, mas não fez nenhum som. Sofia permaneceu completamente imóvel, os olhos castanhos fixos em Andréia, como se a empregada fosse a única pessoa no mundo que importava naquele momento. "Ensinando o quê?" Tiago insistiu, a voz um pouco mais alta agora, carregada de uma urgência que ele não conseguia controlar. Andréia hesitou, mordeu o lábio inferior e então soltou as mãos, deixando-as caírem ao lado do corpo. "Libras, senhor. Linguagem de sinais." Tiago parou. O mundo parou. Ele olhou para as filhas, para os pequenos rostos sérios e concentrados, e depois voltou para Andréia, que agora o encarava com uma expressão que misturava culpa e desafio. "Você está ensinando minhas filhas a falar com as mãos?"
A pergunta saiu mais como uma acusação do que ele pretendia, e Andréia recuou novamente, dessa vez esbarrando levemente na mesinha de centro atrás dela. Elas não conseguem falar, senhor. Não desde que a senhora faleceu. Os médicos disseram que é trauma, que pode passar, mas já faz 8 meses. Ela pausou, respirou fundo e continuou, a voz mais firme agora. Elas precisam se comunicar de alguma forma. Precisam dizer o que sentem, o que querem, o que dói. Tiago sentiu algo se romper dentro dele. Uma parede que ele tinha construído por tijolo desde o dia do funeral. E, de repente, tudo começou a desmoronar. Ele olhou para Helena, que agora o observava com aqueles olhos grandes e escuros, e então para Sofia, que finalmente desviou o olhar de Andréia para encará-lo também. As duas estavam ali, presentes, vivas, e ele tinha passado meses inteiros sem realmente vê-las. Elas estão aprendendo? Ele perguntou, a voz quebrando no final, e Andréia assentiu devagar, os olhos começando a brilhar. Sim, senhor, elas aprendem rápido, muito rápido. Tiago passou a mão pelo rosto, esfregou os olhos com força, e quando abaixou a mão, viu que Helena tinha dado um passo à frente. A menina ergueu as mãos devagar e fez um sinal que ele não entendeu. Os dedos se moveram com cuidado, formando algo que parecia uma palavra, e então ela parou, os olhos fixos nele, esperando. Tiago olhou para Andréia, desesperado, e ela traduziu com a voz embargada. Ela está dizendo: Pai. Ele sentiu as lágrimas queimarem antes mesmo de perceber que estavam caindo. Caiu de joelhos no chão, as pernas falhando, e Helena correu para ele, jogando os braços pequenos ao redor do pescoço dele, o corpo quente e vivo pressionado contra o peito dele. Sofia veio logo atrás, mais devagar, mas igualmente decidida, e se aninhou no outro lado, as mãozinhas segurando a gola do paletó azul dele. Tiago abraçou as duas com força, o rosto enterrado entre os cabelos loiros e macios, e chorou como não chorava desde o enterro de Mariana. Andréia permaneceu onde estava, as mãos cobrindo a boca, os olhos transbordando, e quando Tiago finalmente conseguiu olhar para ela, por cima das cabeças das meninas, ele viu a mulher que tinha salvado suas filhas. Não a empregada, não a funcionária contratada para limpar a casa e preparar as refeições. A mulher que tinha visto o que ele não conseguiu ver, que tinha entrado na escuridão junto com as meninas e as trouxe de volta para a luz. Ele se levantou devagar, ainda segurando as duas, em cada braço, e olhou para Andréia com uma intensidade que a fez corar. Por que você não me contou? A pergunta saiu mais suave do que ele esperava, sem raiva, apenas confusão e algo mais profundo que ele não sabia nomear. Andréia limpou as lágrimas com as costas da mão e respondeu com a voz trêmula. Eu tentei, senhor, algumas vezes, mas o senhor estava sempre ocupado, sempre fora, sempre distante. A verdade daquelas palavras acertou Tiago como um soco no estômago. Ele tinha estado distante. Tinha se afogado no trabalho, nas reuniões intermináveis, nos contratos e nas viagens, tudo para não ter que enfrentar a casa vazia, as filhas silenciosas, a ausência gritante de Mariana. Tinha deixado Andréia sozinha com 2 crianças quebradas e esperado que ela fizesse milagres sem sequer perguntar como. Eu sinto muito, ele disse. E foi a primeira vez em meses que pediu desculpas de verdade para alguém. Andréia balançou a cabeça, os lábios tremendo, e deu um passo à frente, parando a poucos metros dele. O senhor não precisa pedir desculpas. O senhor estava sofrendo também. Eu via isso todos os dias. Tiago colocou as meninas no chão com cuidado, e elas imediatamente voltaram para perto de Andréia, cada uma segurando uma mão dela. A cena era tão natural, tão perfeita, que ele sentiu uma pontada de ciúme misturada com gratidão. Quanto tempo você passa ensinando elas? Andréia olhou para as meninas e depois de volta para ele. Todos os dias, senhor. Depois que o senhor sai para o trabalho, a gente pratica durante o café da manhã, durante o almoço. Enquanto eu limpo a casa,
antes de dormir. Elas querem aprender. Precisam aprender. Tiago se aproximou devagar, até ficar ao lado delas, e olhou para as filhas com uma atenção que ele não tinha dado há muito tempo. Helena, um sorriso pequeno e tímido, e fez outro sinal com as mãos. Dessa vez, Tiago olhou para Andréia esperando a tradução, e ela explicou com a voz mais calma agora. Ela está dizendo que está feliz que o senhor veio cedo hoje. Sofia fez um sinal diferente, os dedos se movendo em um padrão que parecia uma dança, e Andréia continuou. E Sofia está dizendo que sentiu sua falta. Tiago se ajoelhou novamente, dessa vez com mais controle, e pegou as mãos das duas meninas, olhando nos olhos de cada uma com uma intensidade que fez o peito dele doer. Eu também senti falta de vocês, muita falta, e eu vou estar aqui agora, todos os dias. Prometo. As meninas não disseram nada, mas seus olhos falaram por elas, brilhando com uma esperança que Tiago tinha certeza de ter destruído meses atrás. Ele olhou para Andréia, que agora observava a cena com um sorriso suave nos lábios, e disse com firmeza: "Me ensina. Eu quero aprender a falar com elas." Andréia piscou surpresa, e então assentiu devagar, o sorriso crescendo. "Claro, senhor. Vou ensinar tudo o que eu sei." Tiago se levantou e estendeu a mão para ela, um gesto formal que, de repente, pareceu ridículo demais. Mas Andréia apertou a mão dele com delicadeza, os dedos finos e calejados, envolvendo os dele por um breve momento, antes de se soltarem. Naquela noite, depois que as meninas foram para a cama, Tiago ficou sentado na sala, exatamente onde tinha visto Andréia com elas pela primeira vez, e pensou em tudo o que tinha perdido por estar ausente. Pensou em Mariana, na promessa que tinha feito a ela no leito de morte de cuidar das meninas, de nunca deixá-las sozinhas, e sentiu a vergonha queimar no peito. Ele tinha falhado, mas Andréia não. Ela tinha ficado, tinha visto o que precisava ser feito e tinha feito. Sem esperar ordens, sem esperar reconhecimento, apenas porque era o certo. Os dias seguintes foram diferentes. Tiago começou a chegar em casa mais cedo, cancelando reuniões e delegando tarefas que antes considerava indispensáveis. Ele se sentava à mesa com Andréia e as meninas todas as manhãs, observando enquanto a empregada ensinava sinais novos, repetindo os movimentos com paciência infinita até que as gêmeas conseguissem reproduzi-los perfeitamente. Ele tentava acompanhar, os dedos grandes e desajeitados tropeçando nos gestos, mas as meninas riam em silêncio, os olhos brilhando, e Andréia corrigia com gentileza, mostrando novamente, devagar, até que ele acertasse. "Não, senhor, assim." Ela dizia, pegando a mão dele e moldando os dedos na posição certa. E Tiago sentia a pele dela quente contra a sua, a proximidade de repente insuportável e reconfortante ao mesmo tempo. Em 2 semanas, ele já conseguia dizer frases simples. "Bom dia, boa noite, eu te amo." As meninas respondiam com entusiasmo, os sinais cada vez mais rápidos e complexos, e Tiago sentia o abismo entre ele e elas diminuindo a cada dia. Mas não era só com as filhas que ele estava se reconectando. Andréia tinha deixado de ser a empregada invisível que ele mal notava pela manhã. Ela se tornou uma presença constante, essencial, alguém que ele procurava com os olhos assim que entrava em casa. Alguém cuja opinião ele valorizava mais do que a de qualquer executivo ou sócio. Ele começou a reparar em pequenos detalhes. A forma como ela prendia o cabelo castanho escuro em um coque firme todas as manhãs, mas deixava alguns fios escaparem durante o dia. A maneira como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, ensinando as meninas. O som da risada dela, rara mas genuína, quando Helena ou Sofia faziam algo inesperado. E também começou a notar como ela se cansava, as olheiras escuras sob os olhos, a forma como ela esfregava as costas quando achava que ninguém estava olhando, o suspiro longo antes de subir as escadas para arrumar os quartos. Uma noite, depois que as meninas dormiram,
Tiago desceu para a cozinha em busca de água e encontrou Andréia sentada à mesa, a cabeça apoiada nas mãos, os olhos fechados. Ela não o ouviu entrar, e ele ficou parado na entrada por um momento, observando. Quando ela finalmente abriu os olhos e o viu, se levantou de um pulo, a cadeira raspando no chão. Senhor, desculpe, eu só estava... Ele ergueu a mão, interrompendo. Você está bem? Andréia hesitou, as mãos se encontrando na frente do corpo, e então assentiu devagar. Sim, senhor, só um pouco cansada. Tiago puxou a cadeira ao lado dela e se sentou, um gesto que a fez arregalar os olhos. Senta, ele disse, e Andréia obedeceu, lenta e cautelosa, como se estivesse fazendo algo proibido. Você está fazendo muito. Tiago começou, a voz baixa e séria. Mais do que eu pago para você fazer. Andréia abriu a boca para protestar, mas ele continuou antes que ela pudesse falar. Eu quero aumentar seu salário. Quero que você tenha uma folga de verdade, não só domingo. E quero contratar alguém para ajudar com a limpeza da casa. Andréia piscou, surpresa, e então balançou a cabeça. Não precisa, senhor. Eu estou bem. Eu gosto de cuidar das meninas. Tiago a encarou, procurando qualquer sinal de falsidade, mas encontrou apenas sinceridade. Por quê? Ele perguntou, a pergunta saindo antes que pudesse pensar melhor. Por que você se importa tanto com elas? Andréia desviou o olhar, os dedos brincando com a barra do avental, e ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, a voz era suave, quase inaudível. Porque eu sei o que é perder uma mãe. Eu tinha 9 anos quando a minha morreu, e ninguém me ensinou a lidar com isso. Ninguém me deu ferramentas para expressar o que eu sentia. Eu fiquei presa. Ela olhou de volta para ele, os olhos brilhando. Eu não quero que Helena e Sofia fiquem presas. Elas merecem mais do que isso. Tiago sentiu algo se mover dentro dele, algo que tinha estado adormecido há tanto tempo que ele tinha esquecido que existia. Ele estendeu a mão devagar e cobriu a dela sobre a mesa, os dedos se entrelaçando com cuidado. Obrigado, ele disse, e a palavra carregava muito mais peso do que ela sugeria. Andréia não retirou a mão. Ela a deixou ali, quente e presente, e assentiu com a cabeça, os olhos ainda brilhando. Eles ficaram assim por um tempo, em silêncio, e então Tiago se levantou, soltando a mão dela com relutância. Vá descansar. Eu cuido do resto. Andréia se levantou também, as bochechas levemente coradas, e assentiu antes de subir as escadas. Tiago ficou na cozinha sozinho, olhando para a cadeira onde ela tinha estado sentada, e percebeu que pela primeira vez desde a morte de Mariana, ele não se sentia completamente vazio. Nas semanas seguintes, a dinâmica da casa mudou completamente. Tiago contratou uma faxineira para vir 3 vezes por semana, liberando Andréia para se concentrar exclusivamente nas meninas. Ele também começou a jantar com elas todas as noites, uma tradição que tinha abandonado depois do acidente, e as refeições se tornaram momentos de conexão silenciosa, com as mãos falando mais do que as bocas. Helena e Sofia floresceram. Começaram a sorrir mais, a interagir mais, a mostrar personalidades que tinham estado escondidas sob camadas de dor e silêncio. Helena era a mais extrovertida, sempre fazendo sinais rápidos e animados, os olhos brilhando com energia. Sofia era mais calma, mais observadora, mas quando falava com as mãos, cada gesto era deliberado e cheio de significado. E Andréia estava sempre ali, guiando, apoiando, amando. Tiago não conseguia mais imaginar a casa sem ela. Não conseguia imaginar as meninas sem ela. E se fosse honesto consigo mesmo, não conseguia imaginar a si mesmo sem ela. Ele começou a procurar desculpas para ficar perto. Perguntava sobre o progresso das meninas. Pedia conselhos sobre como lidar com situações específicas. Oferecia ajuda com tarefas que ele sabia que ela não precisava de ajuda. E Andréia, sempre educada, sempre profissional,
Respondia com paciência, mas ele via algo mais nos olhos dela, algo que refletia o que ele sentia. Uma noite, depois de colocar as meninas para dormir juntos, Tiago e Andreia ficaram parados no corredor, um de frente para o outro, a luz fraca do abajur criando sombras suaves nos rostos deles. "Você mudou minha vida", Tiago disse, as palavras saindo sem aviso, cruas e verdadeiras. Andreia olhou para ele, os olhos arregalados, e então sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Eu só fiz o que era certo, senhor." Tiago deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles, e disse com a voz baixa e intensa: "Para de me chamar de senhor." Andreia respirou fundo, o peito subindo e descendo devagar, e seus olhos não se desviaram dos dele. O corredor estava silencioso, apenas o som distante do relógio da sala marcando os segundos, e Tiago sentiu o coração acelerar de uma forma que não acontecia há anos. Ela abriu a boca, hesitou, e então falou com a voz quase um sussurro. "Tiago." O nome soou diferente nos lábios dela, íntimo e estranho ao mesmo tempo, e ele sentiu algo se apertar no peito. Ele deu mais um passo, até que pudesse sentir o calor dela, e ergueu a mão devagar, os dedos tremendo levemente antes de tocarem o rosto dela, a pele macia sob a ponta dos seus dedos. Andreia fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, estavam úmidos. "Eu não deveria..." Ela começou, mas Tiago balançou a cabeça, interrompendo. "Você deveria. Você pode", lhe disse, e então se afastou, porque sabia que se ficasse ali mais um segundo, faria algo que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar. Andreia ficou parada, a mão subindo para tocar o rosto onde os dedos dele tinham estado, e então assentiu devagar antes de descer as escadas. Tiago entrou no quarto, fechou a porta e encostou nela, a respiração descompassada. Ele estava apaixonado pela empregada, pela mulher que cuidava das suas filhas, que tinha trazido luz de volta para aquela casa, que sorria com os olhos e falava com as mãos melhor do que qualquer pessoa que ele conhecia. E não fazia ideia do que fazer com isso. Os dias seguintes foram tensos. Tiago evitava ficar sozinho com Andreia, mas ao mesmo tempo procurava qualquer desculpa para estar perto dela. Eles se esbarravam na cozinha, no corredor, na sala, e cada toque acidental parecia eletrificar o ar entre eles. As meninas notaram a mudança, os olhinhos observadores alternando entre o pai e a empregada com curiosidade. Uma tarde, enquanto Tiago trabalhava no escritório, Helena entrou sem bater, Sofia logo atrás. Ele ergueu o olhar do notebook, surpreso, e as duas se aproximaram da mesa, os rostos sérios. Helena fez um sinal, os dedos se movendo rápido, e Tiago franziu a testa, tentando acompanhar. Ele entendeu apenas algumas palavras. Andreia. Triste. Por quê? Ele se levantou, o coração apertando, e se ajoelhou na frente delas. Andreia está triste? As duas assentiram, e Sofia fez outro sinal, mais lento, e Tiago traduziu mentalmente. Ela chora. À noite, no quarto dela, ele sentiu o estômago revirar. Vocês viram? Elas assentiram novamente, e Helena fez mais um sinal. Esse ele não precisou traduzir. Ela estava com a mão sobre o rosto, os ombros tremendo, a imitação perfeita de alguém chorando em silêncio. Tiago abraçou as duas, apertando-as contra o peito, e murmurou baixinho. Eu vou consertar isso. Prometo. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Tiago foi até o quarto de Andreia, no andar de baixo, perto da cozinha. Ele bateu na porta, suave, e ouviu o barulho de passos apressados antes da porta se abrir. Andreia estava de pijama, um conjunto simples de calça e blusa azul clara, o cabelo solto caindo sobre os ombros, e ela arregalou os olhos quando o viu. Tiago, o que houve? As meninas estão bem? Ele assentiu rapidamente. Elas estão bem. Eu só preciso conversar com você. Andreia hesitou,
mas então abriu a porta mais, deixando-o entrar. O quarto era pequeno, mas arrumado, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa simples e uma janela que dava para o jardim dos fundos. Tiago fechou a porta atrás de si e virou-se para ela, as mãos nos bolsos para esconder o tremor. As meninas me disseram que você está chorando à noite. Andréia empalideceu, os olhos se arregalando, e então desviou o olhar, as mãos se entrelaçando na frente do corpo. Elas não deveriam... Eu não queria preocupar ninguém. Tiago deu um passo à frente. Por que você está chorando? Ela ficou em silêncio por um longo momento, os ombros tensos, e então suspirou, o som carregado de cansaço. Porque eu estou confusa. Porque eu não sei mais qual é o meu lugar nessa casa. Porque eu... Ela parou, mordeu o lábio e então continuou, a voz quebrando. Porque eu sinto coisas que não deveria sentir. Tiago sentiu o coração disparar. Que tipo de coisas? Andréia olhou para ele, os olhos brilhando, e disse com a voz firme apesar das lágrimas. Coisas por você. Coisas que uma empregada não deveria sentir pelo patrão. Coisas que vão me fazer perder esse emprego, essa família, essas meninas que eu amo como se fossem minhas. Tiago fechou a distância entre eles em 2 passos, as mãos segurando os ombros dela com firmeza, e disse com a voz rouca, você não vai perder nada. Eu prometo. Andréia balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente agora. Você não entende. Eu não posso ficar se eu me sentir assim. Não é certo, não é justo com você, com a memória da sua esposa, com as meninas. Tiago soltou os ombros dela e segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar para ele. Mariana está morta. E eu passei 8 meses enterrado junto com ela, sem viver, sem sentir, sem estar presente para minhas filhas. Você me trouxe de volta. Você trouxe elas de volta. E se eu sinto algo por você, não é errado. É humano. Andréia soluçou, as mãos subindo para segurar os pulsos dele e sussurrou. E se for só gratidão? E se daqui a uns meses você perceber que era só isso? Tiago encostou a testa na dela, os olhos fechados, e respondeu com a voz baixa e intensa. Então eu vou lidar com isso quando acontecer. Mas agora, nesse momento, eu sei que o que eu sinto é real. E eu sei que você sente o mesmo. Andréia não respondeu com palavras. Ela se inclinou para a frente, fechando o pequeno espaço entre eles. E seus lábios tocaram os dele com suavidade, hesitantes, como se estivesse testando se aquilo era real. Tiago respondeu imediatamente, as mãos escorregando para a nuca dela, aprofundando o beijo. E por um momento, o mundo inteiro desapareceu. Via apenas eles, o calor, a conexão, a sensação de finalmente estar completo. Quando se separaram, Andréia estava ofegante, os olhos brilhando, e Tiago sorriu, um sorriso genuíno que ele não dava há meses. Fica, ele disse simples e direto. Andréia assentiu, as lágrimas ainda escorrendo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de felicidade, e ela sussurrou de volta. Eu vou ficar. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, apenas se segurando, e então Tiago saiu do quarto, subiu as escadas e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem pesadelos. Os dias seguintes foram uma mistura de descoberta e cautela. Tiago e Andréia não esconderam completamente o que estava acontecendo, mas também não anunciaram. Eles se tocavam mais, sorriam mais, e as meninas, perspicazes como sempre, começaram a fazer sinais que deixavam claro que elas aprovavam. Um dia, durante o café da manhã, Helena fez um sinal que Tiago não conhecia, e quando ele olhou para Andréia pedindo tradução, ela corou profundamente. Ela está perguntando se você e eu somos namorados. Tiago engasgou com o café, tossiu, e então olhou para as 2 meninas que o observavam com expectativa. Ele olhou de volta para Andréia, que agora o encarava com a mesma expectativa, e então sorriu. Sim, acho que somos. Helena e Sofia bateram palmas em silêncio, os rostinhos iluminados, e Andréia riu, o som suave e feliz.
e Tiago sentiu o peito aquecer. Mas a felicidade durou pouco. 2 semanas depois, durante um jantar de negócios em um restaurante chique no centro da cidade, Tiago foi abordado por Beatriz, a irmã mais velha de Mariana. Ela era uma mulher elegante, de cabelos loiros curtos e olhos afiados, e tinha uma capacidade impressionante de fazer qualquer pessoa se sentir pequena com apenas um olhar. "Tiago", ela disse, a voz cortante, e ele se levantou educadamente apertando a mão dela. "Beatriz, que surpresa!" Ela não sorriu. "Eu preciso falar com você." Tiago olhou para os sócios ao redor da mesa, pediu licença e seguiu Beatriz até um canto mais reservado do restaurante. Ela se virou para ele com os braços cruzados, os olhos frios. "Eu soube que você está se envolvendo com a empregada." Tiago sentiu o sangue gelar. "Quem te disse isso?" Beatriz deu de ombros. "Isso importa? É verdade?" Ele hesitou, mas então assentiu. "Sim, e não é da sua conta." Beatriz riu, um som sem humor. "Não é da minha conta? Tiago, você está traindo a memória da minha irmã com a empregada que vocês contrataram juntos. Isso é nojento." Tiago sentiu a raiva subir, quente e rápida. "Eu não estou traindo ninguém. Mariana está morta, e Andréia é a mulher que salvou minhas filhas quando eu não consegui." Beatriz se aproximou, os olhos faiscando. "Você acha que Mariana ficaria feliz sabendo que você substituiu ela por uma empregada? Que você está deixando essa mulher criar as filhas dela?" Tiago cerrou os punhos, a mandíbula travada, e disse com a voz baixa e perigosa: "Andréia não está substituindo ninguém. Ela está ajudando. E se você realmente se importasse com Helena e Sofia, estaria feliz que elas finalmente estão se recuperando, não me julgando por encontrar um pouco de felicidade." Beatriz recuou, os olhos se estreitando, e então disse com frieza: "Eu vou entrar com um pedido de guarda. Vou provar que você não está apto para cuidar delas." Tiago sentiu o chão sumir debaixo dos pés. "Você não pode fazer isso." Beatriz sorriu, um sorriso cruel. "Posso e vou. E quando o juiz souber que você está dormindo com a empregada enquanto suas filhas traumatizadas estão na mesma casa, vai ser muito fácil tirar elas de você." Ela se virou e saiu, deixando Tiago parado ali, o coração batendo descontrolado, o medo tomando conta de cada fibra do seu corpo. Ele voltou para casa naquela noite em um estado de pânico, e assim que entrou, encontrou Andréia, esperando na sala, os olhos preocupados. "O que aconteceu?" ela perguntou, se levantando rapidamente, e Tiago contou tudo, as palavras saindo rápidas e atropeladas. Andréia empalideceu, as mãos tremendo, e então disse com a voz firme: "Eu vou embora." Tiago arregalou os olhos. "O quê?" "Não." Ela balançou a cabeça, as lágrimas começando a cair. "Eu não posso ser o motivo de você perder suas filhas. Eu não posso fazer isso com você, com elas." Tiago segurou os braços dela, desesperado. "Não, você não vai a lugar nenhum. A gente vai lutar contra isso. Juntos." Andréia o olhou nos olhos, e pela primeira vez ele viu dúvida ali. "E se a gente perder?" Tiago puxou-a para perto, abraçando-a com força, e sussurrou contra o cabelo dela: "Então a gente perde lutando, mas eu não vou desistir de você." Andréia ficou imóvel nos braços dele por um longo momento, o corpo tenso como uma corda prestes a se romper, e então se afastou devagar, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ela olhou para ele com uma determinação que Tiago não esperava ver, os olhos ainda vermelhos, mas firmes. "Então eu preciso de um advogado. Preciso de alguém que me ajude a provar que eu não sou uma ameaça para as meninas." Tiago assentiu, o alívio tomando conta dele ao perceber que ela não ia desistir. "Eu conheço o melhor advogado de família da cidade. Vou ligar para ele de manhã." Andréia respirou fundo e olhou em direção às escadas, onde as meninas estavam dormindo. Elas não podem saber disso, não podem sentir que algo está errado. Elas não vão saber. A gente vai manter tudo normal até resolver isso." Tiago prometeu.
mas por dentro sabia que seria impossível esconder completamente a tensão que agora pairava sobre a casa. Nos dias seguintes, Tiago contratou Mário Alves, um advogado renomado especializado em casos de guarda. Mário era um homem de meia-idade, cabelos grisalhos bem cortados, óculos de armação fina e um jeito direto de falar que às vezes beirava a rudeza. Ele se encontrou com Tiago e Andréia no escritório, ouviu toda a história sem interrupções e então se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a barriga. A situação não é ideal, mas também não é impossível. Ele começou, o tom pragmático. Beatriz vai tentar pintar você como um pai negligente que está mais preocupado com um relacionamento impróprio do que com o bem-estar das filhas. O que nós precisamos fazer é provar o contrário. Tiago se inclinou para a frente. Como? Mário olhou para Andréia. Você tem formação em educação especial ou algo relacionado? Andréia balançou a cabeça. Não, eu aprendi Libras sozinha, estudando pela internet, comprando livros. Nunca fiz um curso formal. Mário franziu a testa. Isso vai ser um problema. Eles vão usar isso para dizer que você não está qualificada para cuidar de crianças com necessidades especiais. Andréia abaixou a cabeça e Tiago sentiu a raiva subir. Mas ela conseguiu o que nenhum terapeuta, nenhum médico conseguiu. Ela fez minhas filhas voltarem a se comunicar. Mário ergueu a mão. Eu entendo, e vamos usar isso. Mas precisamos de mais. Precisamos de laudos médicos mostrando a evolução das meninas desde que Andréia começou a trabalhar com elas. Precisamos de depoimentos de pessoas que viram a mudança. E precisamos que vocês dois sejam muito cuidadosos sobre como apresentam esse relacionamento. Andréia olhou para ele. O que você quer dizer? Mário a encarou. Vocês estão morando na mesma casa. Isso pode ser interpretado como concubinato e, em um caso de guarda, pode ser usado contra vocês. O ideal seria que você, Andréia, se mudasse temporariamente. Andréia e Tiago falaram ao mesmo tempo. Não, Mário suspirou. Então vocês precisam estar preparados para que isso seja usado contra vocês no tribunal. E precisam ter uma resposta sólida. Tiago segurou a mão de Andréia sobre a mesa. Nossa resposta é simples. Andréia não é só minha namorada. Ela é essencial para a recuperação das minhas filhas. E eu não vou afastá-la delas por causa de convenções sociais ultrapassadas. Mário o olhou por um longo momento e então assentiu devagar. Está bem, vamos com essa linha. Mas preparem-se. Beatriz vai ser implacável. Ele estava certo. Nas semanas seguintes, Beatriz contratou um advogado igualmente agressivo, um homem chamado Paulo Andrade, conhecido por destruir reputações em casos de divórcio e guarda. Eles começaram a reunir evidências, entrevistar testemunhas e até contrataram um investigador particular para seguir Tiago e Andréia. Tiago recebia relatórios semanais de Mário sobre o que o outro lado estava fazendo, e cada um era mais perturbador que o anterior. Eles estavam tentando provar que Andréia tinha um histórico de relacionamentos com patrões, que ela era uma oportunista que tinha se aproveitado da vulnerabilidade de Tiago. Nada disso era verdade, mas a verdade importava menos do que a narrativa que conseguiam construir. Uma tarde, enquanto Andréia brincava com as meninas no jardim, Tiago recebeu uma ligação de Mário. Eles conseguiram uma ordem para fazer uma avaliação psicológica das meninas e querem que seja feita por um psicólogo escolhido por eles. Tiago sentiu o estômago revirar. Eles podem fazer isso? Infelizmente sim. O juiz autorizou. Mas nós também conseguimos que um psicólogo da nossa escolha esteja presente durante as sessões. Tiago passou a mão pelo rosto exausto. Quando? Semana que vem. Quando Tiago contou para Andréia naquela noite, ela ficou pálida. Eles vão questionar as meninas sobre mim? Tiago assentiu. Mas Mário disse que o psicólogo vai ser cuidadoso. Não vai ser interrogatório. Andréia se levantou, andando de um lado para o outro da sala, as mãos tremendo. E se elas falarem algo errado?
E se ficarem assustadas? E se... Tiago a interrompeu, segurando os ombros dela. Elas vão dizer a verdade, que você cuida delas, que você as ama, que elas confiam em você. E isso é tudo que importa. Andréia o olhou com os olhos cheios de lágrimas. Eu não aguento a ideia delas sendo questionadas por causa de mim. Tiago a puxou para um abraço apertado. Elas vão ficar bem, e nós vamos ficar bem. Mas quando a semana chegou, e ele teve que levar Helena e Sofia para a clínica do psicólogo, ele não tinha tanta certeza. As meninas estavam nervosas, segurando as mãos dele com força, os olhos grandes e assustados. O psicólogo era uma mulher de meia idade, de cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, óculos redondos e um sorriso gentil. Ela se apresentou como doutora Paula e levou as meninas para uma sala colorida cheia de brinquedos. Tiago ficou do lado de fora, junto com o advogado de Beatriz e Mário, todos observando através de um vidro espelhado. A doutora Paula começou devagar, mostrando brinquedos para as meninas, perguntando sobre coisas simples. Helena e Sofia respondiam com sinais, hesitantes no começo, mas aos poucos, relaxando. Então a doutora perguntou sobre Andréia. Quem é a pessoa que mais cuida de vocês em casa? Helena e Sofia se olharam, e então as duas fizeram o mesmo sinal. O nome de Andréia. Vocês gostam dela? As duas assentiram com entusiasmo. Ela é gentil com vocês, mais acenos. O seu pai também é gentil? As meninas assentiram novamente, e Sofia fez um sinal adicional. Papai e Andréia cuidam de nós. A doutora Paula sorriu. E vocês estão felizes? Helena e Sofia se olharam de novo. E então as duas sorriram, um sorriso largo e genuíno, e acenaram com força. Tiago sentiu as lágrimas subirem. E do outro lado da sala, viu o advogado de Beatriz anotar algo com expressão sombria. Quando a sessão terminou e as meninas saíram correndo para Tiago, abraçando-o com força, ele soube que tinha uma chance. Mas a luta estava longe de acabar. 2 semanas depois, o caso foi para o tribunal. A sala era grande, com paredes revestidas de madeira escura, fileiras de bancos e um juiz de cabelos brancos sentado atrás de uma mesa elevada. Beatriz estava do outro lado da sala, acompanhada de Paulo Andrade, e ela não olhou uma única vez para Tiago. Mário apresentou primeiro, chamando testemunhas que falaram sobre a mudança nas meninas desde que Andréia começou a trabalhar na casa. A professora de Helena e Sofia na escola infantil, uma mulher chamada Letícia, testemunhou que as meninas tinham passado meses sem interagir com ninguém, mas nas últimas semanas tinham começado a se comunicar usando sinais. Elas estão mais felizes, mais confiantes. E isso só aconteceu depois que alguém começou a ensiná-las libras, ela disse, olhando diretamente para Andréia. Mário também chamou a doutora Paula, que apresentou seu relatório. As meninas demonstram um vínculo emocional forte e saudável, tanto com o pai quanto com Andréia. Não há sinais de negligência, abuso ou manipulação. Pelo contrário, elas estão em um ambiente amoroso e estável. Mas então foi a vez de Paulo Andrade, e ele foi brutal. Ele chamou vizinhos que testemunharam que Andréia morava na mesma casa que Tiago, que eles eram vistos juntos frequentemente, que o relacionamento era inapropriado. Ele apresentou documentos mostrando que Andréia não tinha formação formal para cuidar de crianças com necessidades especiais. E então ele chamou a própria Beatriz. Ela subiu ao estrado com uma postura elegante, os olhos secos, e falou com uma voz firme e controlada. Minha irmã Mariana amava aquelas meninas mais do que qualquer coisa no mundo. E menos de 1 ano depois da morte dela, Tiago está dormindo com a empregada que eles contrataram juntos. Isso é uma traição à memória dela e é um ambiente inadequado para crianças que já passaram por tanto trauma. Mário se levantou para o contra-interrogatório. A senhora visitou suas sobrinhas nos últimos 8 meses? Beatriz hesitou. Algumas vezes. Quantas vezes exatamente? 3 ou 4.
E em alguma dessas visitas, a senhora percebeu algum sinal de que as meninas estavam infelizes ou sendo maltratadas? Beatriz apertou os lábios. Não, mas isso não significa que... Obrigado. Sem mais perguntas, Mário a cortou e ela desceu do estrado com o rosto vermelho. Finalmente, Mário chamou Tiago. Ele subiu ao estrado com as pernas tremendo, sentou-se e jurou dizer a verdade. Mário o guiou através de perguntas sobre a morte de Mariana, sobre como as meninas reagiram, sobre como ele contratou Andréia. Quando você percebeu que suas filhas estavam melhorando? Tiago respirou fundo. Quando vi Andréia ensinando elas a se comunicar usando Libras. Pela primeira vez em meses, elas estavam realmente presentes, realmente vivas. E quando você percebeu que tinha sentimentos por Andréia? Tiago olhou para ela, sentada nos bancos atrás de Mário, os olhos fixos nele. Quando percebi que ela não estava só cuidando das minhas filhas, ela estava cuidando de mim também. Ela me trouxe de volta para a vida. Paulo Andrade se levantou para o contra-interrogatório, os olhos afiados. Senhor Tiago, o senhor não acha que começar um relacionamento com uma funcionária da sua casa, menos de 1 ano após a morte da sua esposa, demonstra falta de discernimento? Tiago o encarou. Não, acho que demonstra que sou humano, que eu posso sofrer e ainda assim encontrar felicidade de novo. Paulo sorriu, um sorriso cruel. E o senhor não acha que suas filhas merecem um ambiente mais... estável? Tiago sentiu a raiva queimar. Minhas filhas estão no ambiente mais estável que tiveram desde que a mãe delas morreu. Elas têm um pai que as ama, uma mulher que as ama, e pela primeira vez em meses elas estão felizes. Se isso não é estabilidade, eu não sei o que é. Paulo não tinha mais perguntas. Quando todos terminaram de testemunhar, o juiz anunciou que daria a decisão em 1 semana. Tiago e Andréia saíram do tribunal de mãos dadas, exaustos, e foram buscar as meninas na casa da babá, que tinha ficado com elas durante o dia. Naquela noite, depois que Helena e Sofia dormiram, Tiago e Andréia ficaram sentados na varanda. E se a gente perder? Andréia perguntou a voz baixa. Tiago apertou a mão dela. A gente não vai perder. Mas e se... Ele a interrompeu, virando-a para olhar nos olhos dela. Se a gente perder, a gente recorre de novo. Eu não vou deixar ninguém tirar minhas filhas de mim, e não vou deixar ninguém tirar você da minha vida. Andréia assentiu, as lágrimas escorrendo, e se aninharam um no outro, esperando pelo amanhecer e pela decisão que mudaria tudo. A semana de espera foi a mais longa da vida de Tiago. Cada hora parecia durar dias, cada noite era interminável, e ele mal conseguia se concentrar em qualquer coisa além do resultado que estava por vir. Andréia também estava diferente, mais quieta, mais cautelosa, como se estivesse se preparando para o pior. As meninas perceberam a mudança, os olhinhos preocupados indo de um adulto para o outro, e fizeram sinais perguntando se estava tudo bem. Tiago e Andréia mentiram, sorriram e disseram que sim. Na manhã da decisão, Tiago vestiu seu melhor terno, uma peça azul marinho impecável, e Andréia usou um vestido simples, mas elegante, cor cinza, o cabelo preso em um coque baixo. Eles deixaram as meninas com a mesma babá e dirigiram em silêncio até o tribunal. Mário já estava esperando do lado de fora, o rosto sério, e quando os viu, apenas acenou. Beatriz também estava lá, acompanhada de Paulo Andrade, e os 2 grupos evitaram contato visual enquanto entravam na sala. O juiz chegou pontualmente, sentou-se e olhou para os papéis na frente dele por um tempo que pareceu eterno. Finalmente, ele ergueu o olhar, tirou os óculos e começou a falar. Este é um caso complexo, que envolve não apenas questões legais, mas também emocionais e morais. Eu analisei cuidadosamente todos os depoimentos, os laudos, as evidências apresentadas por ambas as partes. Ele fez uma pausa, colocou os óculos de volta e continuou.
É inegável que as meninas, Helena e Sofia, sofreram um trauma significativo com a morte da mãe. E é igualmente inegável que nos meses seguintes elas tiveram dificuldades extremas de adaptação. Tiago sentiu o coração acelerar. No entanto, os laudos médicos e psicológicos apresentados mostram uma melhora substancial no estado emocional e psicológico das meninas nos últimos meses. Essa melhora coincide com o período em que a senhora Andréia começou a trabalhar com elas, ensinando-as Libras e proporcionando um ambiente de comunicação e apoio. Beatriz se mexeu no assento, o rosto ficando vermelho. Quanto à questão do relacionamento entre o senhor Tiago e a senhora Andréia, entendo as preocupações levantadas pela tia das meninas. No entanto, não encontrei evidências de que esse relacionamento esteja causando qualquer dano às crianças. Pelo contrário, as meninas demonstram um vínculo saudável com ambos os adultos. Tiago apertou a mão de Andréia, quase esmagando os dedos dela. Portanto, minha decisão é a seguinte: a guarda das meninas permanece com o pai, Sr. Tiago. No entanto, determino que sejam realizadas avaliações psicológicas semestrais para garantir que o ambiente continue sendo saudável e adequado para o desenvolvimento das crianças. Caso haja qualquer mudança significativa que indique negligência ou inadequação, o caso poderá ser reaberto. O juiz bateu o martelo e Tiago sentiu as pernas falharem. Ele tinha vencido. Eles tinham vencido. Ao lado dele, Andréia soluçava, as mãos cobrindo o rosto, e Mário sorria, um sorriso raro, mas genuíno. Do outro lado da sala, Beatriz se levantou bruscamente e saiu sem olhar para trás. Paulo Andrade correndo atrás dela. Tiago e Andréia saíram do tribunal abraçados, as lágrimas escorrendo livremente, e quando chegaram ao carro, ele a beijou, ali mesmo no estacionamento, sem se importar com quem estava vendo. A gente conseguiu, ele disse contra os lábios dela, e Andréia riu, um som molhado, mas feliz. A gente conseguiu. Eles foram buscar as meninas, e quando Helena e Sofia viram os rostos dos dois, sorriram, os olhinhos brilhando, e fizeram sinais perguntando o que tinha acontecido. Tiago se ajoelhou na frente delas e explicou, usando as mãos, que elas iam continuar morando com ele e com Andréia, que nada ia mudar, que eles eram uma família. As meninas se jogaram nos braços dele e de Andréia, um abraço coletivo cheio de amor e alívio, e Tiago soube que tinha tomado a decisão certa. Nos meses seguintes, a vida voltou a um ritmo mais normal. Andréia continuou trabalhando com as meninas, e Helena e Sofia continuaram progredindo. Elas começaram a frequentar uma escola especializada em educação bilíngue para surdos e ouvintes, onde podiam usar Libras livremente, e fizeram amigos pela primeira vez desde a morte da mãe. Tiago reduziu a carga de trabalho, delegando mais responsabilidades para os sócios, e passou a estar presente em cada momento importante da vida das filhas. Jantares em família se tornaram sagrados. Fins de semana eram dedicados a passeios e brincadeiras, e a casa, que por tanto tempo tinha sido um lugar de silêncio e dor, voltou a ser um lar. E Tiago e Andréia se tornaram oficialmente um casal. Não mais escondendo o que sentiam, não mais se preocupando com julgamentos externos. Eles enfrentaram olhares curiosos, comentários maldosos, até mesmo algumas amizades que se afastaram, mas nada disso importava. Eles tinham um ao outro, tinham as meninas e tinham amor. Um ano depois da decisão do tribunal, Tiago organizou um jantar especial. Ele pediu para Andréia se arrumar bem. Disse que era uma ocasião importante, mas não revelou o motivo. Ela obedeceu, curiosa, e desceu as escadas usando um vestido azul que ele tinha comprado para ela, o cabelo solto caindo em ondas suaves sobre os ombros. Na sala de jantar, a mesa estava decorada com velas, flores e a comida favorita delas.
As meninas estavam sentadas, já arrumadas, os olhinhos brilhando de expectativa. E Tiago estava de pé ao lado da mesa, as mãos nos bolsos, um sorriso nervoso no rosto. "O que está acontecendo?" Andréia perguntou, rindo, e Tiago fez um sinal para que ela se aproximasse. Quando ela chegou perto, ele tirou uma mão do bolso, e nela havia uma pequena caixa de veludo. Andréia arregalou os olhos, a mão voando para cobrir a boca, e Tiago se ajoelhou ali mesmo, na filhas, na frente da mulher que tinha mudado tudo. "Andréia, você entrou na minha vida quando eu estava no fundo do poço. Você pegou minhas filhas que estavam perdidas e as trouxe de volta, e eu não consigo imaginar um dia sequer sem você." Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas bonito, uma pedra pequena brilhando sob a luz das velas. "Você quer casar comigo?" Andréia chorava, as mãos tremendo, e mal conseguiu falar. "Sim, sim, eu quero." Tiago colocou o anel no dedo dela, se levantou e a beijou, e as meninas bateram palmas em silêncio, os rostinhos iluminados de felicidade. 6 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia pequena, apenas família próxima e amigos verdadeiros. Beatriz não foi convidada, e Tiago não sentiu falta dela. Helena e Sofia foram as daminhas, usando vestidos brancos, combinando, e carregaram as alianças com cuidado, os olhinhos sérios e concentrados. Quando o padre perguntou se Tiago aceitava Andréia como esposa, ele respondeu com um sim firme e claro. E quando perguntou a ela, Andréia fez algo inesperado. Ela não respondeu com palavras. Ela ergueu as mãos e fez um sinal simples, mas carregado de significado. "Sim, eu aceito. Para sempre." A igreja inteira aplaudiu, e Tiago a puxou para um beijo, e naquele momento ele soube que tinha encontrado não apenas uma segunda chance de amar, mas uma família completa, verdadeira, construída sobre base sólida de respeito, dedicação e amor incondicional. Anos depois, quando Helena e Sofia já eram adolescentes, eloquentes em Libras e em português, estudando em escolas de prestígio, Tiago olhou para trás e percebeu o quão perto tinha chegado de perder tudo. Mas também percebeu que as decisões mais difíceis, as que exigem coragem de enfrentar o julgamento do mundo, são muitas vezes as que trazem as maiores recompensas. E quando Andréia entrou na sala, agora não mais a empregada, mas a esposa, a mãe das meninas, a dona daquela casa tanto quanto ele, Tiago sorriu e pensou que valeu cada lágrima, cada batalha, cada momento de dúvida, porque no final, o que importava não era de onde eles tinham vindo, mas para onde tinham chegado juntos. E quando Helena fez um sinal perguntando se ele estava bem, Tiago respondeu com as mãos, com firmeza e amor. "Estou mais do que bem, estou completo." Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.